Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Bem TV. Meu nome é Thaís e hoje eu pensei em falar sobre como se conectar com o seu aluno, né? Já iniciamos aí as aulas, o início do período letivo e também uma primeira, uma segunda, uma terceira adaptação escolar. Traz aí muitas inseguranças, talvez angústias. E aí eu decidi separar algumas dicas aqui para focar de forma mais objetiva e pontual, né? Falando de termos práticos. Como é possível fazer a conexão com esse aluno. E por quê? Né, antes de ir para essas dicas, por que se conectar com o aluno? Assim como por que se conectar com outras pessoas. Quando a gente fala de escola, quando a gente fala de relação de aluno-professor, que é uma relação mais diária, e aluno-outros funcionários, a gente está falando de uma relação inundada aí de não só conhecimentos, né, teorias e formas ensino-aprendizagem, a gente também está falando de uma relação em que pode haver algumas projeções, algumas fantasias, e de todos os lados, né? Não só do lado do aluno, agora falando dessa relação especificamente. Então pode haver ali, além dessas projeções inconscientes, né? Tem textos muito interessantes, psicanaliticamente falando sobre essa relação. A professora como uma outra mulher, né? Uma outra imagem de mulher aí para essa criança. Então, para além dessas possibilidades aí que vai tramitando nessa relação, existe o desejo da troca, o desejo de um posicionamento, de um lugar, de uma fala. Então, por toda essa conjuntura, eu sintetizei 5 dicas para que essa conexão, né, seja feita aí de uma forma construtiva, significativa. Então vamos lá. A primeira dica, né, para você se conectar com o seu aluno, com a sua aluna, é olhar para ele, olhar para ela. O olhar, ele tem um poder, um poder difícil de nomear, né? Mas, novamente, muitos autores falaram da importância do olhar. E trazendo isso para o dia a dia, parece uma coisa muito simples até, mas não é. Assim, o olhar para ele não é só uma postura física, né? Tá aí imbuído de uma intenção, de um propósito. Os professores sabem bem da importância, né, do propósito, né, no trabalho, no dia a dia, na
proposta. Uma proposta que tem um propósito. Então, olhar para o aluno, olhar para a aluna, e principalmente nos momentos desafiadores. Eu tenho certeza que nessa primeira dica, assim, se ela for bem sucedida, você nem vai precisar das outras. Mas a dica número 2 é ouça o que ele tem a dizer. Então, seguida do olhar, o ideal é que a gente pare para ouvir, né? E ouvir não é só o que o aluno ou que a aluna fala verbalmente. É a postura, é às vezes um olhar distante, um comportamento mais cansativo, né? Fazer uma leitura corporal aí desse aluno, dessa aluna, né? Entender o que ele está vivendo hoje. A dica número 3 é demonstre os seus sentimentos com sinceridade. E isso, assim, tanto para crianças novas como para adolescentes. E agora, falando mais dos adolescentes, eles são muito sagazes, muito perspicazes na sua postura emocional. Então eles sacam rapidinho se você está num bom dia, se você não está num bom dia. E demonstrar isso, né, ou até falar, dá uma abertura para eles também, inclusive no que diz respeito à interação, nessa interação grupal que é fundamental para os adolescentes, né? Uma identidade de grupo. Então, o professor ele faz parte daquele grupo de alguma forma. Então, demonstrar uma transparência pode ser bem positivo. A dica número 4, e aí é uma dica que vai mais assim para os finalmente de alguma discussão, de alguma coisa, ou de uma situação um pouco mais delicada, é dizer que você acredita no aluno, né? Você acredita na aluna. Então, essa fala de eu acredito em você, eu tô te vendo, eu tô te ouvindo, né? Eu tô olhando para o que você tá tentando me falar, é uma forma de, além de se conectar, de validar o que, né, essa pessoa tá aí trazendo pra gente, né? A dica número 5, daí seria já para um final, uma conclusão, depois de passar por todas essas dicas, né? Então, você olha para ele, você ouve, você demonstra seus sentimentos com clareza, as suas ideias, você diz que acredita nele, você valida ali o que está acontecendo no momento. E aí a última é quando todas essas não funcionarem, o que eu, na minha experiência, acho bem difícil, assim, quando você usa todas essas, posso dizer, ferramentas, numa sequência, né, numa tentativa, numa proposta de vamos fazer isso dar certo, geralmente você não precisa recorrer a essa quinta dica, que é colocar os limites, mas assim, tudo isso, né, todo esse contorno, né, que a gente vai dando, falando psicanaliticamente agora, né, com esses comportamentos, nessas ferramentas, a gente chega no fatídico dar os limites, né?
Então, quando todo esse contorno aí não foi suficiente, a gente diz claramente qual é o limite, né? Geralmente esse limite precisa ser reforçado quando ele ultrapassa alguma regra, algum valor, algum princípio que já existe ali naquele ambiente a priori. Então, nós vivemos num grupo, e aí falando especificamente agora de relação aluno-professor, numa relação em que existem algumas regras. Essas regras, elas podem ser conversadas, elas podem ser negociadas, mas sempre vai haver aquelas regras que são, vamos dizer assim, não devemos excluí-las. Eita, caiu meu fone aqui, deixa eu ver se ainda tá conectando. Acho que tá. Coisas técnicas. Bom, então então tem algumas regras que elas não podem ser excluídas, né? Elas não podem ser negadas. Uma delas, que é um princípio básico da não violência, né? Então, não há permissão para a violência física, não há permissão para a violência verbal. Isso não significa que ela não vá acontecer, só significa que quando acontecer, vai haver a necessidade daí de reforçar essa regra, né? Então, para crianças aí muito pequenas, não pode bater, não pode morder, né? Essas coisas a gente pode discutir também, de repente, se precisar de uma forma mais focada, assim, direcionada só para essa primeira infância, né? Então, né, desde essas, assim, né, para os pequenininhos até, obviamente, para os maiores, e isso segue-se aí para a vida inteira. A tal da lei introjetada. Então, né, então, colocar os limites exige da gente esse reforço do que já está estabelecido anteriormente, né? Então, propor aí outras maneiras, outras formas, buscar juntos outra possibilidade de convívio, né? Para isso que servem as regras, as normas, né? E falando aí mais amplamente da lei, né? Enfim, são outros temas, também não quero ficar me estendendo. E essas foram as 5 dicas. Então, a última delas seria colocar os limites. E uma bônus, que geralmente também é bastante ignorada assim, por profissionais, eu vejo, valorizar o empenho. Tem tido algumas discussões e algumas teorias, mas enfim, não quero entrar nisso. Por que eu coloquei essa justamente como um bônus, né? Uma ferramenta e uma dica bônus para se conectar com o aluno? Porque quando você valoriza o empenho, quando você valida, incentiva, elogia, você está nomeando, você está esclarecendo, você está oferecendo uma informação a respeito daquela pessoa. Então você está verbalizando as suas impressões a respeito daquele aluno, daquela aluna. Eles prestam muita atenção no que a gente fala. E eles prestam mais atenção ainda nas coisas negativas que a gente fala.
Então, diminuir isso e aumentar a valorização do empenho. Bom, primeiro que, né, na psicologia comportamental, o reforço positivo, ele é algo fundamental, né, para a prática. Além do que, já se sabe, já é comprovado, inclusive, que o reforço negativo daí, ou a punição, propriamente dita, ela não funciona. Isso também aí é um outro tema, que também pode ser falado com mais direcionamento. Então, agora voltando desse parênteses, a valorização do empenho é algo que eles vão prestar atenção. Então, assim, fica uma impressão de meu professor, minha professora tá me observando, né? Ele ou ela, eles veem a forma como eu interajo, como eu respondo ou correspondo, enfim, às aulas, na própria interação. Além do que é um ser humano ali, né? Uma criança, um adolescente em formação. Então, acho que essa é a grande ideia que tem que se ter, né, a respeito de crianças e adolescentes e até adultos jovens, né, hoje em dia falando mais aí né, neurologicamente falando, ainda em formação. Então, ainda trabalhando para um certo funcionamento. Então, ou seja, possível de ser lapidado, possível de ser educado, possível de ser construído. E eu acho que é isso, assim, né, para não me estender muito. Eu quis trazer essas dicas, essas ferramentas, essas formas de interação, essas formas de comunicação. Então, espero que tenha ficado claro, espero que tenha feito sentido, espero que ajude. Eu creio que sim, pois na minha experiência, né, desses anos todos, eu tenho percebido que essas são práticas que ajudam, não só na conexão imediata ali, né, no primeiro momento, aí agora, né, retomando o que eu disse no começo do vídeo sobre início de aulas, mas também perdurando na relação, no decorrer até de anos, né? Essas são práticas bem interessantes para uma boa relação, para uma boa comunicação. E acho que, além de todas essas coisas que foram ditas, o modo como a gente, eu falo a gente porque eu também tô nessa prática, o modo como a gente encara mesmo, né, os desafios, os comportamentos desafiadores, as dificuldades, problemas que vão surgindo, resistências. Algumas crianças apresentam comportamentos, né, mais desafiadores do que outras, né? Então, eu acredito aí que essas dicas podem ser válidas. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, pode me procurar e espero vê-los em breve por aqui. Tchau, tchau.